Então vamos estar falando agora um pouco sobre ótica, começando aí pela parte de reflexão luminosa, beleza? Então vamos começar trabalhando essa reflexão luminosa. O que é a reflexão luminosa? Aqui eu estou falando de um fenômeno luminoso, né? Um fenômeno de luz, em que a onda eletromagnética que incide sobre uma superfície retorna ao meio de origem. Beleza? Então eu estou falando de uma luz, numa onda luminosa que bate em alguma superfície, algum anteparo e retorna ao meio de origem. A reflexão ela pode ter algumas formas, né? Primeiro que a gente chama de reflexão regular. O que seria essa reflexão regular? Então você tem uma superfície plana e regular em que os raios luminosos que chegam paralelo sairão paralelos, tá certo? Então você tem isso aqui, ó. Tem uma superfície, chegou raio luminoso, vou colocar de roxo, raios paralelos que incidem, retornam, colocando em laranja. Chegou paralelo, voltou paralelo, essa é a reflexão regular. Nós temos também a chamada reflexão difusa. O que é essa reflexão difusa? Quando você tem uma superfície não regular e os raios luminosos que chegam paralelo não sairão paralelos. Beleza? Então tem uma superfície assim, ó. Então os raios luminosos chegaram paralelos, mas quando pega uma superfície, né, que ela tem essa, ela não é regular, né, ela tem umas ranhuras ou ela tem umas ondulações, o que vai acontecer? Esses raios vão voltar, né, em direções que não estão paralelas. Por quê? Pegou numa ondulação dessa, isso vai mudar o sentido, que já não acontece na reflexão regular. Só virar o celular. Pronto. Vou falar aqui um pouco sobre as leis da reflexão. Certo? Quando eu trabalho reflexão, então, ó, raio luminoso chegou, incidiu, retornou ao meio de origem. Aqui no meio, eu tenho uma reta imaginária, né, que é onde divide este tópico. Então, essa aqui é o que a gente chama de reta normal. Beleza? Então aqui eu tenho a reta normal. Tenho aqui o que eu chamo de ângulo de incidência e aqui o ângulo de reflexão. Beleza? Então tem esses dois ângulos. Primeira lei. Segunda lei.
que eu tenho na primeira lei? Eu vou ter o seguinte, ó. Raio incidente, raio refletido e normal estão no mesmo plano, beleza? Todos eles estão no mesmo plano. Eles são coplanares. Segunda lei fala o seguinte, ó. Ângulo de incidência, que a gente chamou de I, é igual ao ângulo de reflexão. Beleza? Então, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. I é igual a R. Beleza? Vamos passar aí já para o próximo. Continuando aí a parte de ótica. Então, agora vamos falar um pouco sobre a imagem, né? Imagem real, virtual, certo? Então, quando eu trabalho uma imagem real, aquela que se forma no mesmo lado do objeto. Falando de um espelho, por exemplo. Objeto. Então, quando eu falo de uma imagem virtual, eu tenho aquela que se forma do lado oposto do objeto. Estou falando, por exemplo, dentro do espelho. Tá? Uma observação importante. Quando eu projeto uma imagem, ela nunca vai ser virtual. Tá? Ela vai ser real. Ah, eu estou projetando um filme. Essa imagem é real. Tá? Então, vamos falar sobre o espelho plano. Beleza? Então, vou colocar um desenho aqui, a gente vai fazer observações. Então, aqui é o espelho. O lado espelhado está simbolizado, tá? Aqui é a parte real e aqui é dentro do espelho. E eu vou colocar um garoto. Então, tem aqui. Beleza? O que eu posso afirmar aqui? Ó? Os detalhes. Aqui é a distância D, aqui é a distância D'. Posso afirmar com certeza que D é igual a D'. Beleza? Esse garoto, se ele tem uma altura Hzão e Hzinho é o da imagem, posso falar que o Hzão é igual a Hzinho. Beleza? A imagem formada, essa imagem, ela vai ser, deixa eu colocar aqui embaixo. Essa imagem ela vai ser virtual, tá? Aqui o objeto, aqui a imagem. Então ela vai ser virtual porque ela se encontra do outro lado do espelho. Ela vai ser direita. Por que é uma imagem direita? É aquela ó, que está no mesmo sentido vertical. Ela não aparece de ponta cabeça. Então ela é virtual, direita e igual. Por que igual? Ela é do mesmo tamanho. Beleza? Então são as características aí quando eu trabalho com imagem formada no espelho plano. Agora, se eu estiver trabalhando... Ó, tem um espelho, vou colocar a mesma coisa. Tem um espelho... Aqui é o lado do objeto, aqui é o lado da imagem. Eu fui lá e escrevi, ó. Objeto, eu escrevi a palavra física, beleza? Como vai aparecer isso do outro lado? Vai aparecer assim. Beleza? Vai aparecer física escrito ao contrário. Ficou horrível, porque é difícil escrever ao contrário. Mas essa é a tendência, né? Eles vão ter o mesmo tamanho vertical, mas ela vai estar invertida na horizontal. Beleza? Falar um pouquinho sobre campo visual.
Então, o campo visual. A gente descreve o campo visual da seguinte forma. Ó. Vamos supor que eu tenho um espelho, tá? O espelho está aqui. E vou ter um objeto. Vou colocar o objeto justamente nessa posição. Beleza? Se ele está a uma distância aqui de mais ou menos 2 dedos, vou colocar para o outro lado. Mesma distância. Beleza? Vou observar o campo visual dele. Vou colocar aqui em rosa para destacar. Então, ó. Supor aí a situação em que eu tenho essa seria a visão dele, sobre um certo ângulo, beleza? Só que, como eu vou determinar isso? Beleza? Mas ó, se eu for observar do outro lado, fazer a mesma coisa. Certo? Aqui eu tenho o objeto, imagem. Como reflete, eu vou sobrepor a imagem, tá vendo? Ó, vou sobrepor aqui, ó. Vou prolongar. Então, qual vai ser o campo visual dele? Vai ser justamente isso tudo aqui, ó. Isso tudo aqui ele consegue ver devido ao espelho, tá? Então, você vai prolongar a imagem aqui, ó. O que ele vai ter de ângulo, que é o mesmo desse. E eu tenho toda essa região que eu consigo observar pelo observador, beleza? Vamos observar agora um último ponto aqui, que é justamente a translação. Quando você anda com um espelho, né? Vamos supor o seguinte, tem que passar a folha. Quando você anda com um espelho, o espelho estava aqui, certo? Posição 1. Aqui eu tinha um objeto, certo? O objeto estava mais ou menos aqui. Só que eu andei com esse espelho. O que eu fiz com esse espelho? Eu andei com ele para cá, ó. Eu andei uma distância D. Se eu andei uma distância D, o objeto, que é esse aqui, ele vai andar uma distância 2D. Então, ó, aqui era o objeto, desculpa, aqui é a imagem, vou chamar de imagem 1, e aqui é a imagem 2. Então, a imagem vai andar 2D. Então, ó, se eu andei D, a minha imagem, ela vai andar 2D, beleza? Então, a imagem sempre anda o dobro do que andou o espelho. Então, essa é a translação. Então, vamos falar um pouco sobre a rotação. Quando você rotaciona um espelho, deixa eu anotar aqui. Quando você rotaciona um espelho, se você rotaciona o espelho de alfa, a imagem vai girar 2 vezes alfa, sempre o dobro, tá? Então o delta será de 2 vezes. Então, beleza? Então sempre o dobro. Isso aí é simples, vamos falar do próximo. Imagens em espelhos conjugados, ou seja, você tem ali mais de um espelho. O que você vai ter aí nesse caso? Quando você tem a presença de um espelho, vou colocar aqui um ângulo de 90 graus, beleza? Então, ó. Então aqui é um ângulo de 90 graus. O que vai acontecer? Prolonguei isso. Vai formar a imagem, vai ter alguns pontos de imagem, né? Eu vou colocar meu objeto de marrom. Eu vou colocar as imagens aí de roxo. Então vai ficar, ó. Aqui eu vou ter a geração de uma imagem, aqui eu vou ter, e aqui eu vou ter uma geração de outra imagem. Deixa eu baixar. Beleza? Então eu tenho objeto, imagem, imagem, imagem. Se ele me perguntar quantas imagens são formadas, coloco aqui, ó. Número de imagens será igual ao ângulo total, né, a volta completa, que é 360, dividido pelo ângulo dado, 90. Só que concordam que um deles não é imagem, é o próprio objeto? Então eu venho e diminuo 1.
Então, o número de imagens formadas seria 4 menos 1, que é igual a 3. Daí eu consigo tirar a fórmula, que é igual a 360 sobre alfa menos 1. Formulazinha quando você tem essa conjugação de espelhos. Se o meu alfa for zero, ou seja, espelhos paralelos, vou ter infinitas imagens. Se esse alfa for 360, ou seja, o espelho está um virado para um lado e um para o outro, aqui dá 1 menos 1, 0, formou 0 imagens, como é previsto. Para a gente fechar esse capítulo, vamos falar das cores. Cores dos objetos. Primeira coisa que vocês têm que saber é o seguinte. A cor vista se refere ao comprimento de onda refletido, beleza? Então a cor que eu vejo é o comprimento de onda refletido. Aí vem as dicas aí que eu vou colocar alguns exemplos. A luz branca, ela possui todos os comprimentos de onda, né? Então você tem a luz policromática, que é o somatório de tudo, e você tem a luz monocromática, que é aquela que só tem um comprimento de onda. O branco é a mistura de todas as luzes, todas as cores. E a superfície, vamos falar de superfície. Superfície branca reflete tudo, superfície negra absorve todos os comprimentos de onda, beleza? Então eu vou colocar um exemplo aqui. Se eu colocar, ó, tenho uma luz azul, em cima de uma parede que é, por exemplo, amarela, qual a cor vista aqui, ó? Qual vai ser a cor vista? Gente, a cor vista, ela vai ser negro. Por quê? Eu vejo cor negra quando não tem reflexão de cor. Amarelo só reflete amarelo. Só que está chegando o azul, o amarelo não vai ter o que refletir. Então você viu negro. Se você colocar uma luz branca, né? Você colocou uma luz branca sobre uma superfície amarela, o que vai acontecer? A luz branca tem todas as cores. Aqui ela vai absorver todas e vai refletir o amarelo. Então aqui nesse caso eu vejo o amarelo. Então se eu incidir, ó, luz monocromática em uma superfície que não tem nada a ver com a cor, vou ver preto. Se você incidir luz branca em qualquer cor, você vai ver a própria cor, porque vai absorver tudo e vai refletir apenas o amarelo. Agora, e a parede negra? Não adianta. Qualquer cor que você coloque na parede negra, você vai ver negro, tá? Porque o negro absorve tudo. E você vê a cor que reflete. Como o negro não reflete nada, né? A cor negra da parede, eu não vou ter a visualização de uma cor, tá bom? Isso é física. Estou falando das cores das paredes, né? Dos objetos. Cor amarela, cor negra, cor azul, cor branca. O branco, por exemplo, reflete tudo. Se tiver uma parede branca, se você incidir azul, você vê azul. Se você incidir o verde, você vê verde. Porque mesmo que a luz seja monocromática, o branco reflete tudo. Então, se só chegou verde, ele só vai refletir verde. Se chegou branco, ele reflete branco. Beleza? Então, isso é o que a gente tinha para ver em relação à parte de ótica. Próxima aula tem mais. Aquele abraço.